Hoje nós vamos falar de um tema super polêmico e extremamente necessário quando a gente fala sobre sono do bebê, que é justamente associações do sono. Nós vamos falar sobre as famosas associações positivas, negativas, existem, não existem. Tudo isso vocês vão entender hoje. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a doutora Larissa, tá? Sou mãe do Benjamin, sou pediatra e estudiosa do sono do bebê. Faço essas jornadas, maratonas, para a gente se aprofundar um pouquinho no sono do bebê, porque eu sei que é um tema que aflige muitas mães, né? Principalmente mães de bebezinhos pequenos que não conseguem estabelecer uma rotina, que vivem sob privação de sono, e a gente sabe que privação de sono é péssimo. Não só porque a gente fica cansada e não consegue cuidar muito bem do bebê, mas por todos os outros aspectos também que traz, não só na nossa maternidade, mas com todo o contexto familiar. Então a gente sabe que a privação de sono também está associada, por exemplo, à baixa de imunidade, né? A pessoa fica mais susceptível a pegar viroses, ficar doente, não só os adultos, mas as crianças também. Então, por conta disso, porque eu sou uma mãe transformada pelo método Sono e Rotina com Apego, eu sou uma mãe que vive privação de sono, eu gosto muito de trazer esse tema aqui, e eu sei que é um tema que muita mãe gosta de ouvir, por isso que eu trago. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as associações do sono. Então vamos começar falando o que são as associações do sono, né? Eu acho que vocês já ouviram muito, geralmente o que vocês ouvem mais é o termo associação negativa do sono. Geralmente é o que a gente escuta mais. Mas hoje eu vou falar só sobre o termo associação do sono, primeiramente, para depois a gente aprofundar, né, nesses outros dois aspectos, positivo, negativo. Associações do sono, meninas, é quando o bebê precisa de alguma coisa para dormir. Todo bebê, o bebezinho, ele não nasce sabendo dormir. Isso eu já falei para vocês em algumas lives, já repeti algumas vezes. O bebê, ele não nasce sabendo dormir. Ele não sabe. Assim como ele não nasce sabendo falar, sabendo engatinhar, sabendo sentar, sabendo andar. Então o bebê, ele é um ser imaturo por natureza, né? Então ele não sabe fazer um monte de coisa e ele vai aprendendo à medida que ele vai crescendo. E com o sono não ia ser diferente, né? O sono do bebê é muito imaturo. O bebê não nasce sabendo dormir. E a gente precisa ajudar esse bebê a dormir. Como é que a gente ajuda esse bebê a dormir? As associações, elas são um dos instrumentos que a gente consegue ajudar o bebê a dormir. A gente consegue fazer com que o bebê crie um momento, algum jeito que ele consegue se acalmar, relaxar e dormir. Porque tudo que um bebê precisa para conseguir dormir bem, gente, é estar calmo e relaxado. Se ele está calmo e está relaxado, ele vai conseguir dormir. Então as associações do sono são tudo que acalma o bebê, tudo que consegue acalmar o bebê e fazer esse bebê dormir e voltar a dormir quando ele tem leve despertar, chama-se associação do sono, tá? Então por que associação? Porque é uma coisa que o bebê associa que vai relaxá-lo para ele conseguir dormir, tá? Então quando as pessoas falam associação negativa, meu bebê tem associação negativa do sono. Eu não gosto muito de utilizar esse termo associação negativa do sono, porque, gente, pro bebê é positivo. O bebê, ele só cria uma associação porque ele precisa se acalmar para dormir. Então eu não posso chamar isso de negativo, não é negativo. Pode ser uma associação cansativa, né, pra mãe, mas pro bebê não é. Então, eu até mudo o termo, você pode chamar, meu bebê tem uma associação cansativa do sono, pronto, beleza, tá? Mas eu não gosto muito de usar esse termo pejorativo negativo, porque não é negativo, é só pro bebê relaxar, o bebê precisa daquilo para ele conseguir relaxar e conseguir dormir. Então, o bebê só vai conseguir dormir bem se ele estiver relaxado, e por isso ele precisa das associações do sono. Então, as associações do sono, elas são necessárias pro bebê. Como que eu vou chamar isso de negativo? Ah, doutora Lari, mas mesmo que seja mama, por exemplo? Sim, gente, mesmo que seja mama, tá? Eu não posso chamar isso de negativo. O bebê tá precisando para conseguir se acalmar e conseguir dormir, tá? Mas vocês vão entender como é que a gente pode organizar e minimizar essas associações cansativas do sono. A gente vai ajudar o bebê a aprender a dormir, a conseguir dormir sem as associações cansativas, que são aquelas associações que dependem muito da mãe, como por exemplo, a mama, mamadeira, chupeta, né? Tudo isso são associações cansativas. Colo, ninar, que cansam muito a família, né? Mas pro bebê é ótimo porque o bebê consegue relaxar. Então pro bebê é uma associação mega positiva, ele ama porque ele consegue relaxar, tá? Então
Isso são as associações do sono. Tudo que consegue acalmar e relaxar o bebê. Então, se vocês pararem para pensar, por exemplo, um ruído branco é considerado uma associação do sono. O ruído branco porque o ruído branco ele vai ajudar o bebê a ficar ali ligado naquele barulhinho. Ele vai entender que todas as vezes que ele escuta aquele barulhinho é hora dele descansar. E aí ele associa, toda vez que ele vai dormir, ele precisa daquele barulho. Ai, doutora Lara, então meu bebê vai ficar dependente do ruído branco? Gente, não é dependente, eu não uso essa palavra também, mas sim, o bebê vai precisar daquilo porque ele aprendeu a dormir com aquele barulhinho, tá? E se você tem como fornecer ao seu bebê esse barulho e ele não te incomoda, eu não sei por que a gente pode achar isso negativo. Tem gente que dorme com ruído branco até na vida adulta, né? Tem adultos que precisam, por exemplo, do barulho de ventilador ligado para conseguir dormir. Tá tudo bem. Se você tem um ventilador para ligar, se você tem qualquer ruído branco para colocar para o seu bebê, eu acho uma associação super positiva. Eu acho que ajuda muito o bebê a conseguir relaxar e dormir. Então, essas são as associações do sono, tudo que acalma o bebê. Então, a gente tem de associação do sono, a gente tem a mama, a gente tem mamadeira, a gente tem chupeta, a gente tem colo, a gente tem ninar, a gente tem ruído branco, a gente tem naninha. Ó, já falei 7 aqui. O que mais que vocês têm aí, por exemplo, que acalma o bebê de vocês? Fala aí pra mim se vocês têm alguma coisa a mais de associação que ajuda o bebê a dormir. O dedo, tem gente que bebezinho que acalma com o dedo. Então, gente, existem 1 milhão de associações do sono. E você vai buscar a associação, todo bebê precisa. Vocês entenderam que as associações, elas são necessárias para o bebê conseguir relaxar e dormir. Então, todo bebê vai precisar de alguma associação. E daí, cabe você como mãe, observadora, atenta às necessidades do seu bebê, perceber qual é a associação que você vai conseguir oferecer para ele que vai ajudar ele a relaxar e que não vai ser cansativa para você. Então você precisa usar uma associação do sono que ajude o seu bebê a relaxar, mas que não seja uma coisa que o seu bebê dependa sempre de você para voltar a dormir. Vocês entenderam que o ciclo de sono do bebê é um ciclo totalmente diferente do nosso de adulto. Vocês entenderam que o ciclo de sono do bebê, ele é um ciclo curto, que a cada 40 minutos, 1 hora, o bebê passa por um leve despertar e precisa voltar a dormir novamente. Então, todo bebê vai ter leve despertar. Então, quando ele passa por esse leve despertar, ele precisa de alguma coisa para se acalmar de novo e conseguir dormir. Ou seja, ele precisa de alguma associação do sono. E daí você vai buscar a melhor associação para você e para o seu bebê, né? Associações que sejam boas para ele, que acalme ele, mas que não seja dependente de você, como por exemplo a mama, né? A gente teve uma live só para falar sobre desmame noturno, mas eu vou dar uma pincelada aqui na associação da mama. Por que a associação da mama, ela é a mais frequente e ela é a mais angustiante para as mães? Por quê? Vocês conseguem imaginar por quê? Gente, porque o ato de sucção é o melhor ato que o bebê pode ter para se acalmar. A melhor coisa que tem para o bebê ficar calmo é sugar. É a melhor coisa que o bebê tem. Tanto que quando você vai dar vacina pro bebê, né? Você põe lá para mamar, pro bebê ficar calmo. Assim que ele acaba de tomar vacina, que ele chora, põe no peito para ele dar uma acalmada, para ele se sentir seguro ali na mama. Então, o ato de sucção é muito importante, é muito necessário para o bebê. Então, a associação da mama, ela acaba sendo uma associação muito frequente e as mães ficam muito angustiadas e muito cansadas, porque às vezes o bebê, de fato, a cada hora ele tem um leve despertar e ele precisa ali daquela sucção para voltar a dormir. Por que muita gente usa chupeta? Né? Principalmente associada ao sono. Tem muito bebezinho que não usa chupeta durante o dia, fica o dia inteiro sem chupeta, mas aí na hora de dormir a gente usa chupeta. Por quê? Porque o ato de sucção é um ato que acalma, é uma associação que ajuda o bebê a relaxar e conseguir dormir melhor. Então, a chupeta também pode ser uma associação positiva. E por que ela pode ser positiva e pode ser negativa também? Porque se você coloca, por exemplo, uma chupetinha no bebezinho que tem menos de 6 meses, esse bebê que tem menos de 6 meses, ele não tem capacidade para pegar essa chupeta e colocar na boca sozinho. Não tem. E todo bebê, quando entra em sono profundo, ele vai parar de sugar, porque ele está em sono profundo. Então, ele não tem nem forças para sugar nem a mama, nem chupeta, nada. Todo bebê, gente, que chupa chupeta, quando entra no sono profundo, larga a chupeta. Tem mães que acham que isso só acontece com o bebê delas. Não, meu bebê quase não chupa chupeta, ele chupa um pouquinho e aí quando ele dorme ele mesmo larga. Todo bebê faz isso. Todo bebê larga a chupeta depois que ele entra em sono profundo. E aí, os bebês abaixo de 6 meses, eles não conseguem procurar a chupeta no berço e botar essa chupeta na boca de novo. Ou seja, todas as vezes que o bebê passar por um ciclo de sono mais leve e que ele despertar,
ele vai querer o quê? Sugar a chupeta de novo, porque é o que acalmou ele ali para na hora dele dormir. E aí, a mãe vai precisar todas as vezes pegar essa chupeta e colocar na boca do bebê. Então, às vezes a mãe fala, doutora Lara, essa noite eu acordei 8 vezes. Sabe, eu não levantei, não precisei amamentar, não precisei ninar, mas precisei colocar a chupeta na boca 8 vezes. Gente, para essa família, essa chupeta tá sendo uma péssima associação para a mãe. Né? Pro bebê tá ótimo, mas pra mãe não tá, porque ela tá acordando 8 vezes para colocar a chupeta na boca do bebê. Então, chupeta nem sempre é bom para dormir, tá? Depois dos 6 meses, os bebês começam a adquirir essa capacidade de pegar a chupeta e colocar na boca. Mas mesmo assim, é um processo. Tem bebezinho que só vai aprender a pegar a chupeta no berço para colocar na boca com 9 meses. Então você vai ficar até 9 meses colocando a chupeta na boca todas as vezes que o bebê precisar de uma sucção para relaxar e dormir. Então, cuidado com chupeta, né? Tem muita gente que fala, não, chupeta é ótimo, meu bebê dorme de chupeta e dorme a noite toda. Que bom, que sorte dessa mãe, né? Que coisa boa que esse bebê às vezes já consegue pegar e colocar a chupeta na boca. Mas nem sempre a chupeta vai ser uma associação boa, tá? Bom, vamos falar de outra associação então. Então a associação da mama, vocês entenderam que é a mais comum, é a mais fácil. Muitas vezes a mãe é tão rápido, gente, às vezes você bota o bebê pra mamar, o bebê suga ali 2 minutos, dorme na mama de novo e a mãe põe pra dormir no bercinho. Então às vezes a mãe até acorda às vezes 4, 5 vezes, mas é tão rápido colocar o bebê pra dormir que pra ela é mais simples. A gente vai lá, pega e coloca o bebê pra mamar. Só que a gente tem que tomar cuidado porque o bebê, gente, ele aprende tudo que a gente ensina. O bebê eu costumo dizer que o cérebro do bebê e da criança até 2, 3 anos de idade é uma esponja. Tudo que você ensina, o bebê aprende. Então, muitas vezes, vocês entenderam que a sucção é uma coisa que acalma muito o bebê. Mas, se você oferecer uma outra maneira do bebê se acalmar, ele pode aprender e pode achar legal essa outra maneira também de ser acalmado. Por exemplo, um colo, um tapinha na bundinha, um ninar no próprio berço. Só que a gente já tá tão habituada a simplesmente pegar esse bebê, amamentar e voltar ele pro berço, que a gente não tenta fazer as outras coisas que relaxam o bebê. A gente acaba criando a associação da mama, porque pra gente é mais confortável até certo ponto pegar esse bebê, amamentar e voltar ele pro berço. Aí é que tá a chave. Você não é que não pode dormir mamando. Gente, pode, ainda mais bebê pequeno, de 2, 3, 4 meses, bebezinhos na esterogestação, precisam dormir sugando e tá tudo bem. Não tem problema. Agora, a gente tem que estar sempre atenta pra perceber que esse bebê também, a gente também precisa mostrar pra ele que ele consegue se acalmar e relaxar de outras formas que não seja sempre mamando. Então a associação da mama quem cria somos nós, porque a gente vê que a mama acalma, a gente vai lá e só dá mama, só dá mama, só dá mama e não tenta acalmar esse bebê de outra forma. E o bebê tem capacidade para aprender a se acalmar de outro jeito. Basta a gente ensinar para ele e mostrar para ele, ó, filho, você consegue se acalmar também sendo ninado, você consegue se acalmar simplesmente com a minha mãozinha em cima de você e por aí vai. Então, sempre tenta acalmar o bebê de outra forma também, tá? Não é que seja proibido amamentar, de jeito nenhum é proibido dormir mamando. Tem muitos bebês que dormem sugando e nem por isso eles criam a associação da mama. Mas tem muitos bebês que criam. Então, você tem que estar atento ao seu bebê e tentar acalmar ele de outra forma que não seja sempre na mama. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a associação da mamadeira, né? Tem muitos bebezinhos que têm associação da mamadeira. Eu tive uma aluna, tenho ainda, né? Que ela ainda faz parte da assessoria, já tem quase 1 ano já, deve estar finalizando por agora a assessoria dela. É a Mariana, mãe da Alice. Ela entrou na assessoria, a Alice tinha 1 ano e pouquinho, acho que 1 ano e 2, 1 ano e 3, com muita associação da mamadeira. Então a Alice tomava mamadeira para dormir e aí tomava acho que umas 2 ou 3 aí durante a madrugada. E aí muita gente pensa, né? As mães que têm bebezinhos que têm associação da mama, por exemplo, elas pensam que simplesmente pegar o bebê e dar uma mamadeira é melhor, porque aí o bebê, não, vai desassociar a mama. Mas vocês têm que pensar que esse bebê pode associar a mamadeira também. E tem bebê que acorda na madrugada só para tomar mamadeira, e não porque tá com fome, sim porque tem uma associação da mamadeira. Ou seja, ele dormiu ali mamando a mamadeira, ele sabe que a mamadeira relaxa muito ele, e aí quando ele tem um leve despertar na madrugada, ele quer essa mamadeira de novo para se acalmar. Então, gente, mamadeira na madrugada é um perigo. Mesmo bebezinhos que não tomam, que não estão em aleitamento materno, que só tomam fórmula. Eu sempre digo,
ajuda esse bebê a mamar muito durante o dia, ajuda esse bebê a não precisar ficar mamando na madrugada. Não tem por que a gente ficar oferecendo mamadeira todas as vezes que o bebê acorda na madrugada, tá? Então tenta ninar, tenta fazer um outro tipo de associação, porque quando cria a associação da mamadeira, gente, pra gente tirar é um processo, assim como da mama, assim como qualquer associação, mas a gente tem que ir devagar. Então como é que eu vou tirar, por exemplo, a associação da mamadeira do meu bebê? Tem várias estratégias, tá? Eu vou falar duas aqui pra vocês. Uma das estratégias é você ir reduzindo a quantidade do leite progressivamente. Então, se o seu bebê toma 150 ml, você reduz para 120, 2, 3 dias, daqui a pouco você reduz de novo para 90, 2, 3 dias, uma semana, né? Varia muito, depende do bebê, até chegar em 60 ml. Chegou em 60 ml, gente, o bebê vai tomar os 60 ml e ele vai continuar acordado. Ele não vai conseguir pegar no sono mamando a mamadeira. Às vezes ele vai ficar chateado porque acabou, mas aí ele vai aprender a dormir sem estar sugando a mamadeira, tá? Essa é uma das estratégias. A outra estratégia é você tirar uma das mamadas. Então, às vezes o bebê toma 3 mamadeiras na madrugada. Você começa tirando uma mamadeira, tá? Então faz esse processo só com uma. Ou você pode tirar os 30 ml de todas as mamadeiras e por aí vai, tá? Tem várias estratégias, depende muito do bebê, depende muito da família. Eu geralmente faço de forma bem individualizada lá na assessoria. E aí, a bebezinha da Alice acordava simplesmente por causa da bendita da mamadeira, inicialmente. Depois, a gente começou a perceber que ela também tinha outra associação do sono, que era a associação do colo e ninar. A Mariana tinha uma poltrona onde ela ficava com a Alice, balançando. E a Alice associou o ninar. Então ela até largou, a gente conseguiu tirar, a gente foi desassociando com apego progressivamente. Desassociamos primeiro a mamadeira, depois a gente passou para as outras associações. Então ela tinha associação do ninar. Como é que tira a associação do ninar, doutor Larai? Como é que eu faço para minha filha também acorda de madrugada e só precisa ninar, mas tem que ninar muito, eu tenho que ficar ninando, e geralmente o bebê tá grande, tá pesado, e não tô aguentando mais minha coluna. Gente, a associação do ninar você tira progressivamente. Então, se você tem o costume, se você tem o hábito de rodar pelo quarto do seu bebê, ninando o seu bebê e andando pelo quarto, você vai começar a andar cada vez menos. Cada vez você vai andar menos, vai tentar ficar parado ali no mesmo lugar. O bebê tá aceitando? Tá tranquilo? Beleza. Você parou de andar. Parei de andar, só tô ninando parada. Pronto. Agora você vai começar a ninar menos. Então, ao invés de você ficar ninando assim, você vai ninar devagar, cada vez mais devagar, até você conseguir ficar com seu bebê no colo só. O bebê acordou na madrugada, você só pegou no colo e colocou aqui, o bebê acalmou. Ou seja, não tá precisando mais ser ninado. Botou aqui, acalmou, o bebê não tá precisando ser ninado mais. Opa! Próximo passo, desassociar o colo. E aí você colocar esse bebezinho mais acordado no berço para ele perceber onde ele tá. Gente, não é todo bebê que precisa dormir acordado no berço, tá? Eu gosto muito de falar isso porque não é treinar o bebê. Você não vai ter que treinar todo bebê para dormir bem, tem que ser treinado a dormir no berço. Não, eu tenho horror essa palavra treinamento. Horror. Não é treinar o bebê. Tem bebês que assustam na madrugada porque perceberam que estão no lugar onde eles não dormiram. Ele dormiu no colo e agora ele tá no berço. Tem bebês que se assustam, principalmente quando estão passando por salto de desenvolvimento, eles se assustam ali no berço porque eles estavam no colo. Quando você coloca esse bebezinho, você pode ninar, você pode pegar no colo ali, e aí você coloca ele mais ou menos acordado ali, um pouquinho acordado, ele vai perceber que ele tá no berço. Então ele vai ter essa última lembrança ali, eu tô dormindo no meu bercinho, tá tudo bem, não preciso me assustar. E aí quando ele tiver o leve despertar, ele vai relaxar. Ele já sabe que ele tá no berço. Então, quando a gente fala de deixar o bebezinho no berço, não, vamos tentar deixar ele mais ou menos acordado, não é pra treinar, não é porque não pode dormir no colo, não é porque não pode dormir mamando. Gente, pode dormir no colo, pode dormir mamando. Isso depende muito do bebê. Mas tem bebês que se beneficiam, sim, de dormirem mais acordadinho no berço, principalmente à medida que eles vão crescendo, porque isso ajuda eles a não se assustarem quando eles tiverem lá o leve despertar na madrugada, certo? Bom, então a gente já falou da associação da chupeta, associação da mama, associação da mamadeira, associação do ninar e do colo. Vamos falar de coisa boa então. Associações que a gente sempre deve utilizar, eu sempre acho que vale a pena. O ruído branco, como eu comentei. Por quê, doutora Lari? Porque o ruído branco, gente, além de acalmar o bebê desde o nascimento,
Por que acalma o bebê desde o nascimento? Porque, por exemplo, se você coloca um barulhinho de batimento cardíaco, o bebê vai se sentir dentro do útero. Então você põe lá aquele barulho, vai acalmar ele imediatamente. À medida que ele for crescendo, você pode ir mudando esse barulho, não precisa ser sempre o mesmo ruído. Um ruído não está funcionando, muda para outro barulho. Tem gente que fala assim, eu já tentei ruído branco e não funcionou aqui em casa não. Aí você pergunta, o que você tentou de som? Qual som você tentou? Eu tentei barulho de chuva. Tá, e o que mais? Não, só tentei barulho de chuva. Gente, nem todo som que funciona para um bebê vai funcionar para outro. Então tem bebês que vão super se acalmar com barulho de chuva, o barulhinho de chuva. Mas tem bebês que não vão se acalmar com barulho de chuva. Eu costumo dizer que o que eu vejo na prática, o barulho que mais dá certo, assim, sei lá, 80% das mães que me falam que dá certo, é barulho de secador de cabelo. É o barulho que mais dá certo. Por quê? É um som contínuo, é um som forte, né? Por mais que você coloque ele mais baixinho, é forte o shhh. Então geralmente funciona, o bebê consegue ficar ali ligado, mascara o barulho externo, além de associar esse barulho pro bebê dormir. Ele vai, toda vez que ele escutar, ele vai saber que ele pode dormir. Então quando ele tem um leve despertar ali na madrugada, que ele escuta o barulho do ruído branco, ele volta a dormir de novo, só com o barulho do ruído branco. Só de ouvir o barulho, ele já consegue voltar a dormir sozinho, sem você carregar, sem você colocar no colo, sem você botar no peito, sem você ninar. Só o barulho do ruído branco muitas vezes ajuda. Então, eu acho uma associação super boa. Outra associação que eu acho que sempre vale a pena tentar. Nem todo bebê pega, tá? Tem bebê que não se apega mesmo, que não tem jeito. Mas o bebê que se apega, gente, a naninha, é um sucesso. Sucesso do sono do bebê. O bebê que consegue pegar uma naninha, ele pega. Ele se sente super aconchegante ali. Ele mesmo, a naninha sumiu na madrugada, ele puxa a naninha, bota ali pra dar um cheiro. Eles adoram botar pano, ou a própria naninha, um ursinho de pelúcia no nariz. Eles adoram botar no rosto, assim, o paninho. É ótimo pro bebezinho que consegue se apegar à naninha. Só que a naninha tem um porém. A gente não pode deixar o bebezinho dormir com a naninha se ele tiver menos de 6 meses. Porque esse bebezinho abaixo de 6 meses, ele não tem a capacidade de tirar esse pano do rosto, por exemplo. Então, se o pano cair no rosto, tampar o narizinho, correr o risco de sufocar o bebê, ele não consegue tirar. Então, é o primeiro teste que você tem que fazer. Geralmente é por volta dos 6 meses de vida que o bebê já começa a ter essa capacidade de tirar esse pano do rosto. E aí, se você põe o pano, ele pega a naninha ali, a naninha vai pro rosto, o que acontece? Ele mesmo vai lá e tira. Então a gente minimiza esse risco de asfixia, de sufocar. O pano da naninha, meninas, tem que ser um pano pequeno. Não pode ser uma fralda grande, tá? Por quê? Porque se for uma fralda muito grande, pode enroscar mesmo, enrolar. O bebê tem sono muito agitado. Todo bebê tem sono agitado, tá? Quanto mais rotina você tiver, quanto mais ritual relaxante você fizer, menos agitado vai ser esse sono. Então, geralmente, o primeiro período de sono, o bebê dorme igual uma estátua. Você põe o bebê fica lá. Nem se mexe, das 7, 8 da noite até meia-noite, 1h. É uma estátua. Agora, passou da meia-noite, 1h, onde o sono já fica mais leve, o bebê que estava com a cabeça pro lado de cá, ele acorda com a cabeça pro lado de cá. E é normal, faz parte, o bebê rola o berço. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com outra associação do sono, por exemplo, o ninho. O ninho é uma associação do sono, porque ajuda o bebê a se sentir calmo, relaxado, acolhido. Então, a gente tem que tomar cuidado com o ninho quando o bebê vai crescendo por isso, porque às vezes o ninho impossibilita esse bebê de fazer todo esse movimento que tá tudo bem para ele precisa disso para se desenvolver, né? Então, dormir com a cabeça de cá, rodar o berço inteiro e botar a cabeça pro outro lado, bebês são assim, tá? Não tá errado. Seu bebê não é hiperativo porque ele faz isso. É simplesmente bebês sendo bebês, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o ninho também por isso. Então, essas são as principais associações que a gente tem, positivas e cansativas, tá? Vamos chamar assim. Então, chupeta, mama, mamadeira, colo, ninar, ruído branco, naninha. Então, a naninha, a partir dos 6 meses, o bebê já começa a pegar, ele tira do rosto, tem que ser um pano pequeno. Esse pano pequeno, se o bebê coloca no rosto, você treina, faz de dia, coloca no rosto e vê se ele consegue tirar. Se ele tira ali do rosto, pode ficar tranquila, pode deixar esse bebezinho dormir com esse paninho pequeno ou a naninha propriamente dita, porque vai ser muito bom e muito confortável para o bebê. Bom, o que a gente tem de dificuldade quando a gente vai fazer uma desassociação? Então, doutora Lara, o meu bebê tem associação negativa. Eu já sei que eu tenho. Como é que você sabe que o bebê tem associação negativa?
Como que a gente chega nesse diagnóstico do sono do bebê? Para a gente dizer que um bebezinho tem associação do sono, a gente primeiro tem que ter uma rotina toda organizada. Se você não tem uma rotina organizada, o seu bebê pode estar acordando porque a rotina não está organizada, e aí ele vai precisar se acalmar para dormir, e aí ele vai precisar da associação que ele está mais acostumado para conseguir se acalmar para dormir. Então, por exemplo, tem bebezinhos que todas as vezes que eles acordam, eles precisam mamar para voltar a dormir. E aí a mãe já acha que isso é uma associação. Doutora Laura, meu bebê tem associação do sono. Todas as vezes que ele acorda, ele precisa mamar para dormir. Tá, aí a gente vai avaliar a rotina do bebê. Como que tá a rotina desse bebê? Como que tá a soneca? Tá? Ah, não dorme durante o dia. É um bebê muito difícil para dormir, fica acordado o dia todo. Chega no final da tarde, ele tá super estressado. E aí, doutora Laura, ele acorda 10 vezes à noite e ele precisa mamar todas as 10 vezes à noite. Então ele tem uma associação do sono. Não, gente, ele não tem associação do sono. Ele tá acordando 10 vezes porque ele tem efeito vulcânico, porque ele não dormiu bem de dia. Ele tá acordando 10 vezes e ele precisa de alguma coisa para se acalmar, para voltar a dormir. Então, se você organiza a rotina desse bebê, esse bebê que acordava 10 vezes, ele pode simplesmente passar a dormir a noite inteira e não ter nenhuma associação do sono. Ele só estava cansado, estressado, não dormiu direito durante o dia, em efeito vulcânico, e é por isso que ele acorda tanto na madrugada, não porque ele precisa mamar. Então é um processo inverso. Vocês conseguem entender que muitas vezes a gente tem um diagnóstico na nossa cabeça, mas na verdade é o contrário, é o inverso. Então o bebê não acorda para mamar porque ele tem uma associação da mama. O bebê acorda porque tá com a rotina péssima e para voltar a dormir ele precisa se acalmar. E para ele se acalmar, ele pede a mama. Então, gente, para a gente chegar no diagnóstico de associação da mama, primeiro ponto é a gente organizar a rotina desse bebê. Se você deixa a rotina desse bebê toda organizadinha, né? Ele tá dormindo bem, tá se alimentando, e mesmo assim ele continua acordando bastante na madrugada, aí a gente pode pensar em uma associação, sim. E a gente vai partir para o processo de desassociar aquilo que tá atrapalhando esse bebezinho de conseguir emendar o ciclo de sono no outro. Tá, e todo bebê tem associação? Tem alguma... O bebezinho de 1 mês pode ter associação do sono? Não, gente, não tem, tá? Associações negativas, como vocês gostam de chamar, eu não gosto, associações cansativas do sono, geralmente eles acontecem com bebês maiores, tá? Então, o seu bebezinho de 1 mês, que acorda um monte pra mamar, o seu bebezinho recém-nascido, que acorda de hora em hora pra mamar, não é porque ele tem uma associação da mama, tá? Ele acorda de 1 hora pra mamar porque o estômago dele é pequeno, porque ele tem que mamar, ele tem que adquirir as calorias para ele conseguir recuperar o peso de nascimento, ele tá invertendo o dia pela noite, você não consegue fazer ele dormir de dia, enfim, inúmeros aspectos relacionados à rotina. Nunca associação da mama, não existe associação da mama, nem da mamadeira para bebezinhos pequenos, tá? Porque eles ainda estão aprendendo ali a diferenciar dia da noite, a conseguir emendar um ciclo de sono no outro. Então não existe você desassociar a mama de um bebezinho de 1 mês, gente, não existe isso. Não existe, porque ele não tá acordando por causa da mama. Você pode fazer o desmame noturno desse bebê, que ele vai continuar acordando, porque pode ter certeza que não é por causa da mama. Ele tá acordando provavelmente porque a rotina não tá ajustada, tá? Bom, o que a gente tem então de dificuldade? Então a gente chegou no diagnóstico, um bebê mais velho, com rotina boa, né? Você já sabe agora, você chegou no diagnóstico de uma associação da mama, por exemplo, da mama, do colo, do ninar. Quais são as principais dificuldades que a gente tem no processo de desassociar ou a mama, o colo ou o ninar? Gente, a principal dificuldade é que o bebê, ele tá acostumado a precisar dessa associação para ele conseguir acalmar e voltar a dormir. Então, quando você muda, ou seja, quando você precisa ensinar o bebê que ele consegue se acalmar de outra maneira, para o bebê é um pouco estressante. Por quê? Porque, sei lá, como eu falei, geralmente a associação da mama ela é um diagnóstico de um bebê mais velho. Então eu vou chutar aqui um bebezinho de 1 ano, de 8 meses, 9, 1 ano, que passou esse tempo inteiro, todas as vezes que ele acordava, ele ou ia para a mama, ou ele ia para o colo, ou ele era ninado. E aí, de uma hora para outra, a gente agora quer que esse bebê durma de outra forma. A gente quer que esse bebê desassocie essa necessidade que ele tem para conseguir relaxar e voltar a dormir de outra forma. Então, é angustiante para o bebê, é estressante para o bebê. Às vezes o bebê chora, né, porque ele quer a mama. Então, para a mãe conseguir fazer o processo de desassociação, é um processo difícil. Não vou dizer para vocês que é fácil, que, não, é moleza. Vem para assessoria que a gente vai desassociar isso aí, ó, moleza. Não, se tem alguém falando isso para você que é fácil,
cuidado, fica de antena ligada aí, porque não é fácil não, tá? É um processo difícil, porque exige muito que você tenha o primeiro ponto para você desassociar mama, colo. Cama compartilhada, gente, não falamos, cama compartilhada é outra associação do sono, para algumas famílias muito positiva, para outras muito cansativas. Para você conseguir desassociar qualquer associação do sono com seu bebê, primeira coisa que você precisa ter é paciência, paciência. Não dá para desassociar, por exemplo, a mama de uma hora para outra, a não ser que você queira fazer um processo agressivo, que não seja com apego, né? Que seja daquele jeito antigo e cruel aí que as pessoas têm de ensinar o bebê a dormir. Se você quer desassociar com apego, a primeira coisa que você precisa ter é paciência, porque o seu bebê está acostumado há meses a dormir desse jeito. Então não é de uma hora para outra que você vai conseguir mudar isso, tá? Mas se você tiver os 3 P's do sucesso que eu sempre falo, você vai ter paciência, você vai praticar a desassociação, ou seja, você vai ter um foco, você vai ter uma meta para você fazer e você vai ser persistente nessa meta. Pronto, você vai conseguir desassociar. Com quanto tempo, doutora Lari? Quanto tempo eu consigo desassociar a mama? Gente, eu tenho alunas na minha assessoria que conseguiram desassociar o processo da mama em 15 dias. 15 dias. Ela foi fazendo de forma progressiva, começando primeiro a desassociar o primeiro sono noturno, o bebê aceitou super bem, depois passou para o sono de meia-noite, depois para os próximos despertares e em 15 dias a bebezinha estava 100% desassociada da mama e dormindo a noite inteira, tá? Eu tenho esse exemplo para te dar. Mas eu tenho outro exemplo também para te dar, de outra aluna minha do curso da assessoria, a Aninha, mãe do Rafael, acho que tem até uma live que a gente fez aqui com ela, que ela levou em torno de 1 mês e meio para desassociar a mama. Porque o Rafael era a personalidade muito mais difícil do que o outro bebê. Era um bebê mais velho, de quase 1 ano, que estava aí quase 1 ano dormindo sempre mamando, que além da associação da mama, ele criou uma associação do colo e do niná. Então depois da associação da mama a gente teve que desfazer a do colo e do niná. E ela levou em torno de 1 mês e meio aí nesse processo. Então, gente, eu não consigo trabalhar com prazos. Eu não posso falar pra você assim, vem aqui pra assessoria, que em 1 semana, em 15 dias, em 1 mês e meio, eu vou desassociar a sua mama, seu bebê vai conseguir dormir a noite inteira sem mamar. Jamais vou fazer isso aqui, tá? Porque eu trabalho com integridade, eu trabalho com verdade. E a verdade aqui depende muito da mãe. Aqui é o ponto fundamental, depende mais da mãe do que do bebê, viu, gente? Mais da mãe do que do bebê. Por que depende mais da mãe? Porque a mãe vai precisar do PPP, a mãe vai precisar praticar, persistir e ter paciência. Paciência é a alma do negócio. Se você tá tranquila, confiante que vai dar certo, você passa isso pro seu bebê também e facilita muito o processo. Então, depende mais da mãe do que do bebê, tá? E aí depende do bebê também, porque depende da personalidade do bebê. Tem bebês que são mais estressados do que outros, que tem a associação muito mais intrigada ali no bebê do que outros e por aí vai. Então, eu não trabalho com prazo. Eu trabalho com o tempo que você precisar de mim, eu vou estar com você. Nossa assessoria o prazo é 1 ano, é anual, é 1 ano de acompanhamento ali de perto, se você precisar de mim o ano inteiro, né? Por que eu consigo abrir turmas a cada 2, 3, 4 meses? Porque nem sempre as mães precisam de mim o tempo todo, né? Na verdade, sei lá, 95% não precisa de mim o tempo todo. A gente consegue organizar com 1 mês e meio ali a rotina do bebê e eu consigo abrir turma a cada vez que essas mães vão ficando mais tranquilas, tá? Então, geralmente, o processo leva em torno de 1 mês e meio ali da assessoria, a gente consegue organizar o sono do bebê, tá? Mas eu não trabalho com prazo, porque cada bebê é único e pode ser que o seu bebê demore 2 meses. Ou pode ser que o seu bebê resolva em 1 semana, tá? Bom, uma coisa que pra vocês é muito difícil durante o processo de desassociação. Vocês ficam muito cansadas, né? Geralmente a mãe fica muito cansada. Por quê? Além dela ter expectativa de que o bebê vai aceitar dormir de outra forma, esse bebê, quando ele percebe que tá mudando a forma dele dormir, que tá mudando o jeito dele relaxar pra dormir, às vezes ele regride um pouco. Então o bebê que acordava, sei lá, 4, 5 vezes, no começo ele pode acordar até mais. E aí as mães ficam malucas, tipo assim, meu Deus, eu tô desassociando, era pra melhorar o sono e o sono tá piorando. Pode acontecer, tá? Geralmente 2, 3 dias, depois o bebê melhora, tá? E aí melhora. Tipo, melhora progressivamente. Então a mãe fica cansada e fala, doutora Lara, eu tô cansada, eu não vou desistir de desassociar. E, gente, para você fazer o processo de desassociação de qualquer coisa, você precisa estar focada.
Você precisa saber que vai ter período de regressão, porque senão você começa a dar certo, você fica empolgada, a primeira regressão que o seu bebê tem, que às vezes ia durar um dia, porque às vezes dura um dia só, o bebê regride ali e daqui a pouco voltou, aí você desiste, tá? Então, na assessoria, a gente tem essa vantagem de você entender o funcionamento. Eu já falo, vai ter regressão. Às vezes a mãe vem toda empolgada, doutora Lari, consegui, o bebê dormiu super bem essa noite sem conseguir colocar o primeiro período sem dormir sugando, ou dormiu aí 7 horas seguidas. E eu já aviso, maravilha, que bom que você conseguiu descansar essa noite, mas pode ser que daqui a 2, 3 noites o bebê dê uma regredida. E tá tudo bem, é só o processo, tá? A gente tem que pegar consistência na rotina boa. E tá tudo bem, vai dar certo, é isso aí. Então, na primeira regressão, ela já sabe, ela fala, poxa, doutora Lari, doutora Lari, você falou, e é verdade, regrediu. Beleza, vamos com tudo, essa noite vai ser melhor. E por aí vai, gente, até a gente pegar consistência. E aí pronto, o bebê passa a dormir a noite inteira, um dia, 2, 3, uma semana dormindo a noite inteira. Pronto, você conseguiu pegar consistência na sua rotina, você conseguiu pegar consistência no seu processo de desassociação e agora é só alegria, né? Claro que vão ter períodos de saltos, tem períodos que tem bebê que dorme a noite inteira 2 meses seguidos, 3 meses seguidos. Aí vem uma noite, um nascimento de um dentinho incomodou, o bebê acorda uma vez. Isso também pode acontecer, viu, gente? Eu gosto de falar tudo de forma clara, verdadeira, para vocês não criarem uma expectativa de que o bebê vai dormir 10 a 12 horas seguidas durante o primeiro ano de vida inteiro e nunca mais o bebê vai acordar na madrugada. Meu filho tem 2 anos e meio. Essa noite passada ele acordou às 4 da manhã me chamando para ir pro quarto dele. Tá tudo bem. É uma noite, tá? Bebês, crianças não são robôs. São como nós, que às vezes acordamos também na madrugada, né? E a gente precisa o quê para voltar a dormir? Desligar nosso cérebro ali e dormir. O bebê não sabe o que é fazer isso. Então ele precisa daquilo que acalma ele. A criança precisa daquilo que acalma e dá segurança, que muitas vezes é a mãe, tá? Bom, nunca esqueçam da rotina, tá? Antes de fazer qualquer processo de desassociação, primeiro foca na rotina. Depois, foca em identificar quais são as associações que o seu bebê tem, porque às vezes não é uma só, tá? Às vezes você acha que é só a mama, mas depois você percebe que também tem colo, tem ninar. Isso é importante para você ter expectativa na sua cabeça de que é um processo, que não é do dia pra noite. E para você partir agora, vou fazer a desassociação, vou partir aqui rumo. Lembra dos PPP. Começa a praticar, tenha um rumo, tenha um norte, tenha um objetivo ali, né? Vai ali na sua prática e tenha paciência e persistência. Senão, você acaba desistindo no meio do caminho.